Olá, você está no Sistema Sagres de Comunicação. Este é o programa Sou. Sou, que no inglês significa alma e em português é a conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que busca ver o ser em sua perspectiva biopsicossocial e espiritual, ou seja, de forma sistêmica e integrada. Eu sou Lívia Bailão e vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher de estatura média, de pele branca, cabelos lisos na altura dos ombros, olhos azuis, e estou vestindo um vestido bastante colorido com estampa floral. E o nosso tema de hoje é um tema super interessante e inovador. Nós vamos falar sobre odontologia sistêmica, um novo paradigma sobre a saúde. E quem está conosco para abordar esse tema tão inovador é o Dr. Eudécio de Mello. Ele é cirurgião dentista e vem desenvolvendo um trabalho de tratamento de DTMs e oclusão dentária, utilizando a odontologia ortodoxa e a terapia neural em seus atendimentos. Eudécio, seja muito bem-vindo. Olá, eu fazendo a apresentação, né? Isso, a sua autodescrição. Minha autodescrição, eu sou moreno, 1,72 m, atualmente em torno de 84 quilos, sou calvo, um apaixonado pela vida, completamente apaixonado, e alguém que ousou, né, ver a vida, desenvolver um trabalho fora das quatro linhas, classicamente tradicional, né? E, Lívia, eu tive o privilégio, né, a curiosidade de querer expandir a mente e conheci muito da odontologia. Eu tenho 35 anos de formado, das quais mais ou menos 30 anos como especialista em prótese dentária, 25 como especialista em implante. Já fiz inúmeros cursos ao longo desses anos, centenas de eventos, já participei. Um dos poucos goianos que teve o privilégio de passar uma temporada na Universidade de Harvard, na Universidade de Frankfurt. Tive algum tempo no México, Espanha. Maravilha. Enfim, já tive um pouco de oportunidades, sempre estudando, dedicando e aprendendo com a odontologia convencional. Maravilha. Mas nos últimos 8 anos, eu recebi uma verdadeira lenda viva da odontologia, um grande mestre chamado José Suzano de Medeiros, onde nós começamos a conhecer sobre a oclusão, o efeito da engrenagem dentária a nível sistêmica. Oclusão é mordida? Na odontologia chamamos oclusão como a engrenagem, né, dos dentes. Mas tudo que está relacionado dentro da odontologia, que nós chamamos oclusão, envolve músculos, envolve vasos, envolve esqueleto. Acima de tudo, a postura miofascial. E essa postura miofascial, determinada pelo tipo de engrenagem dental que cada pessoa tem, meu Deus, como ela interfere na vida das pessoas. Mas, olha, Eudécio, assim, você já começou aqui contextualizando, né? O programa Sou, como eu apresentei no início, aqui nós buscamos ver o ser humano de forma sistêmica e integrada, unindo corpo, mente, emoções, espírito, relações, né, cultura e, enfim, todo esse amálgama que somos nós, né? Isso. E aí a odontologia sistêmica, pela introdução que você veio, né, já explicou aqui para nós, ela vê também essa mordida, essa oclusão, como você diz, como algo que diz muito da pessoa. Detalha mais para nós isso. Claro. Olívia, olha que doido. Alguém, dizem que foi um francês, entendeu que odontologia seria uma profissão, ele é considerado o pai da odontologia, seria uma profissão para cuidar de boca. Dos dentes, né? Originalmente, né, literalmente dente. E a medicina, eu não sei quem foi que entendeu que deveria excluir a boca do corpo. Porque para cada milímetro de corpo tem um médico.
clínico, seja ele clínico geral, especialista, super especialista, entre outros mais. Porém, deixar a boca de lado. Que a boca ficou com os dentistas. Porque né, boca, originalmente, barbeiros tratava de dente. E evidentemente que fazia buraco, tampava buraco, arrancava dente, né, fazia dentadura, as próteses. No início era assim. Sim. Né? O problema, então, a medicina excluiu a boca e a medicina estuda o corpo, pelo menos deveria estudar o corpo como um todo, né? Cada um escolhe ali a parte que vai ficar e dedica a conhecer profundo aquilo ali. A odontologia, né, a gente até estuda anatomia total, fisiologia, mas depois direciona para cabeça e pescoço, mas vai lá para dentro da cavidade bucal, vamos dizer assim. O problema é que os dois, o corpo e a boca, faz parte de um mesmo indivíduo. Perfeito. E esse indivíduo, que normalmente não é visto, ele é visto focado, segmentado, né? O professor ele gosta de dizer, muito interessante, né? Esquartejaram um corpo, deram um pedacinho para cada médico, sobrou a boca, tinha acabado os médicos. Ficou com os dentistas. Não tem mais médico, dentista, ó, já que você está mexendo em dente, cuida da boca. O problema é que esqueceram de conectar os dois. Para a medicina, a boca é algo que precisa, né, sei lá, entra ali alimento, entra fala, ali se fala, se degusta todos os sabores que nós temos na vida, né, vem pela boca, começa pela boca ou acontece por ali. Mas olha, Lívia, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Veja bem... E a visão da odontologia sistêmica, então, nesse ponto? É porque, vou te explicar como é que nasceu todo esse conceito. Você sabia que a boca é o único órgão do corpo humano que não nasce pronto? Não. Todos os demais nascem pronto. Alguns vão desenvolver funções depois da adolescência, né? Essa base hormonal e tal. A boca nasce sem dente. Aí verdade. Tem formação de dentes. Por nascer sem dente e a primeira função ser amamentar, a articulação temporomandibular é plana e a única função é sucção, né? Mas é por ali que se comunica, né? Depois vem a dentição decídua, a mista, depois é substituída pela permanente, lá por volta dos 19, 18, vem o siso, aí completa, e isso coincide com a formação do caráter e desenvolvimento humano. Fantástico. E nascemos simétricos, a não ser que nasça com alguma síndrome, nascemos e somos divididos em duas hemipartes, o lado direito e o lado esquerdo. E nascemos simétricos para que o lado direito e o lado esquerdo, musculatura da face, né, da mastigação, contraia na mesma velocidade, a mesma potência. E isso vai fazer com que a parte inferior toque nos dentes superiores e, ao tocar, entende-se que está tudo certo, pode parar de apertar. É assim que começa. Porém, todas as emoções, fisiologicamente, qual é o primeiro centro de descarrego das emoções de qualquer ser humano? Músculo, o apertar. E quando vem a raiva, o medo, todas a tensão, as emoções, né, do ser humano, alegria, alegria, tristeza, choro, todos, agonia, é descarregada aqui. Até porque quem comanda tudo? Cérebro. Onde é que está o corpo? Daqui para baixo. Como que o cérebro comunica com o corpo? Através de transmissões neurais. Sim. É uma energia elétrica, é um campo de energia elétrica, certo? E a comunicação tem que passar por esses músculos da mastigação. Perfeito. Bom, por N razões, não cabia os dentes naquela boca, vieram tortos, tirou o dente antes da hora, fez restauração, ficou mais alto, fez uma movimentação ortodôntica que não foi legal. N razões
os dentes deixam de estar em equilíbrio perfeito e quando vai fechar, toca primeiro alguns dentes do que os outros. Quem comanda nosso corpo inteiro se chama sistema nervoso autonômico, que está aqui. E o sistema nervoso autonômico sabe que se você tocar 3, 4 dentes primeiro, e mais do que os outros, nossa boca foi feita para encontrar 28 dentes. Se 4, 5, 6 encontrarem primeiro, a força que vai ser descarregado ali é enorme. Sim. E o sistema autonômico sabe disso, porque o sistema autonômico percebe textura de pudim, de gelatina. Quando colocamos algo na boca, são sensores nas raízes dos dentes que determinam qual é a potência e a quantidade de vezes que precisamos mastigar algo. Nós não pensamos nisso. Se for uma coisa dura, uma coisa molinha, o dente... A textura do dente que percebe. Olha. Se você morder uma pedrinha, encontrar uma pedra na comida, você jamais vai perceber essa pedra com a boca fechada. Antes do cérebro tomar conhecimento, ele já abriu a boca como instinto de defesa, por conta dos sensores proprioceptores, das terminações ali de raiz com o osso. O sistema autonômico está ligado em todas as células do nosso corpo 24 horas por dia. Sistema, tá? Isso é sistêmico. E ele percebendo que tocou alguns dentes primeiro, o que ele faz? Ele desvia a mandíbula para a direita, para a esquerda, para frente. Para proteger o próprio corpo, né? Para que haja o maior número de toques possível, para que não haja uma dor que ninguém conheceria. Se colocar uma restauração de dente mais alta, ficar tocando só 2 dentes, é impossível dormir à noite. Tamanha dor que passa a ter. Perfeito. O sistema sabe disso, ele desvia. E ao desviar, ele tem que contrair alguns músculos mais do que outros. Os músculos responsáveis pelo movimento lateral da mandíbula, se chama pterigóide lateral, medial, mas principalmente pterigóide lateral, ele origina, os dois originam num osso chamado esfenoide e insere na mandíbula e na articulação que conecta a mandíbula ao crânio. Chamamos de articulação temporomandibular. Veja bem, isso faz com que nós mastigamos mais de um lado do que do outro, para que haja o maior número de toque possível. E o problema não é a mastigação, é enquanto dormimos. Porque enquanto dormimos, todas as cargas emocionais daquele dia são trabalhadas no sistema autonômico, ele está ali corrigindo, e se estivermos passando por grandes transtornos emocionais, a gente vai contrair, mas vamos contrair com um lado do músculo, um lado da face, mais do que o outro. Isso leva a deformações crâniofaciais. Só um adendo aqui, se a gente for ver, né, a parte psicológica também vem o sonho, Eu vou que aí é onde lá. o consciente relaxa, o material do inconsciente vem, o ser sonha, nós sonhamos, e aí provavelmente contraímos mais ainda. Eu vou chegar lá, só um instantinho. É bonito demais. Eu estou primeiro fazendo... Sim, sim. A parte anatômica. Explicando anatomofisiologicamente o que acontece, por que a boca interfere no corpo inteiro. Perfeito. Desculpa interromper. Não, eu imagina. Me empolguei. Não, mas é empolgante mesmo. Eu, desde que comecei a trabalhar com essa área, eu vejo tanto choro de desespero ser substituído por choro de gratidão, de libertação, de alívio, que você não está entendendo, Lívia. É muito bonito essa odontologia que a gente pratica no nosso dia a dia. Então, voltando, por trabalhar mais um lado que o outro, se nós formos jogar tênis e trabalharmos só um lado e formos profissional, aquele braço é mais grosso do que o outro. Certo. Na face acontece o mesmo. Quase todo mundo tem assimetria facial. Eu não consigo conversar com ninguém mais, olhar as pessoas sem olhar sobrancelha, sem olhar lábios, sem olhar sulcos, porque essas assimetrias me contam a história, começa a contar a história daquela vida. Então, essa alteração interfere na hipófise. A hipófise é o órgão mais disparado, mais bem protegido do corpo humano inteiro. Certo. Ela já está dentro do crânio, ela faz parte do cérebro e existe um
uma cavidade chamada célula túrcica, que ela repousa e que protege ela. Imagina um caixotinho de osso dentro do cérebro para proteger um órgão do tamanho de um caroço de feijão. Certo. O que essa danada de hipófise faz? Ela só comanda o funcionamento de todas as células do corpo. Ela produz matéria-prima para outras glândulas do sistema endócrino, produzir os seus hormônios, e isso vai determinar o metabolismo do nosso corpo inteiro. Tireoide determina metabolismo, suprarrenal determina a quantidade de água. Infelizmente, o universo feminino padece muito de tendência a intestino preso por conta de pouca água, né? Então, vamos agora na parte um pouco mais filosófica. Muito cuidado com a maneira com que vocês cuidam das crianças de vocês. Muito cuidado com a violência doméstica, muito cuidado, meu Deus do céu. Violência psicológica. A doença psicológica, abuso sexual, abuso de crianças. Olha, um dos maiores tragédias para a família, para a criança, a separação dos pais. Toda e qualquer forte emoção que acontecer entre 6 e 14 anos, principalmente, é um período em que os ossos estão em desenvolvimento. O dente já vai nascer no tamanho normal, ele não cresce com o tempo, ele nasce pronto. Mas o osso, onde as raízes dos dentes são instaladas, esse desenvolve, nós chamamos de processo alveolar. Até os 14. Principalmente até os 14, né? Depois desacelera. E a agonia vivida nesse período gera muito apertamento. E o apertamento dental impede de desenvolver essa altura óssea. Entre a arcada superior e a arcada inferior existe uma língua. Aliás, um dos órgãos mais esquecidos do ser humano e um dos mais importantes de todos. É a língua que dá sabor à nossa vida. É com ela que comunicamos, é com ela que deglutimos, é com ela que alimentamos, é com ela que nos relacionamos, é com ela que comunicamos com o mundo. E se não houver espaço para ela, os músculos que compõem a base de formação dela estão ligados também na região posterior, na região anterior. E isso interfere, inclusive, na postura do corpo. Olha que fantástico. E se esse espaço é reduzido, e não raro eu encontro pessoas, aliás, muito comum, encontrar pessoas com 10 milímetros a menos do que deveria ser, 10, 15, 20. A minha recordista são 25 milímetros. Não tem lábio nenhum, é uma linhazinha fininha de lábio, porque não desenvolveu. Essa língua, não tendo para onde ir, ela vai para trás e para cima. Ao fazer isso, ela deforma o céu da boca. Deformou o céu da boca, rinite e sinusite ad eterno. Tem rinite alérgica. Tem sinusite. Mas está lá atrás. Todo mundo que tem sinusite, ele pode ser crônica ou aguda, há uma tendência de ter dor cervical, dor lombar, por questão de respiração. O sistema autonômico quer que as pessoas respirem, e nós viemos ao mundo para respirar pelo nariz. Boca é plano B, mas infelizmente a maioria, ao dormir, respira mais pela boca. Então, se não há respiração nasal enquanto dormimos, ansiedade, depressão e tendência à irritabilidade, déficit de atenção. Deixa eu voltar na criança que foi abusada. Sistêmico, né? É um prejuízo sistêmico. Então, uma criança que viveu eu escuto hostil, de todas as histórias, tá? Eu escuto história de assistir impotente pai violentar a mãe, bater na mãe, agredir a mãe, gritar, alcoólatras, enfim. Mas o que é pior, o que dói? O abuso de crianças. E já ouvi, tá? Avós abusar de neta. Sim. Padrasto, isso então nem se fala, enteada, né? De enteados.
seja homem, seja sim, mulher, menino, menina. e com consentimento e muitas vezes a ajuda da mãe. Sim. A criança que precisa de uma defesa, então assim, a condição, a história de vida, ela é ignorada. E essa agonia gera esse apertamento que complica completamente a vida das pessoas. Que induz a um desenvolvimento comprometido, né? Ele não tem um livre fluxo. Compromete anatomofisiologicamente a vida da criança. Fantástico. Por isso, odontologia sistêmica. A odontologia que nós praticamos, Lívia, ela não é só arrumar dente, fazer sorriso bonito, restaurações, canal. Agora, hoje, nós estamos vivendo um momento muito curioso. Os estudantes de odontologia não estão querendo ser dentista. Eles querem ser harmonizadores, eles querem ser esteticistas. Sim, sim. E a beleza da odontologia que cuida do corpo, você acha mesmo que doenças sistêmicas existe doença de uma maneira geral? Doença seria viral, bacteriana, fúngica, traumas ou nasce com síndromes, algum comprometimento de DNA. Você acha que Deus iria olhar para uma pessoa e falar assim, esse aqui não vai gostei, levar... não, esse aqui eu vou dar uma sinusite. Ah, não, essa menina está maravilhosa, está tranquila, vou dar para ela uma endometriose, eu vou dar para ela uma adenomiose, vou dar um ovário policístico. Ah, não, essa daqui está com as mamas muito bonitas, eu vou dar uma dor nas mamas dela no período pré-menstrual, que ela vai... A água que cair nas mamas dela vai doer. Que ela não pode deitar de lado, que aquilo vai doer. Porque essa, não. O que as pessoas têm de diferente se todo mundo nasce perfeitinho? Chorando, aquela carinha de joelho, que nós pais achamos a coisa mais linda do mundo. Eudécio, eu tenho uma máxima aqui que eu afirmo, não existe uma ponta solta na criação. E se a gente é parte da criação, não existe uma ponta solta em nós. Não. Né? E aí você está trazendo realmente um novo paradigma da saúde, olhar para o nosso funcionamento no aqui e agora a partir da nossa mastigação. Sim, sim. Essa é a visão da odontologia sistêmica. Essa é a visão da odontologia sistêmica. A odontologia sistêmica, ela envolve tudo que faz parte do ser humano. Maravilha. As suas histórias, as emoções. Se uma pessoa, quem veio ao mundo para respirar, um dos processos mais importantes do corpo humano se chama respiração nasal. Sim. Viemos para respirar pelo nariz. Respiração, o oxigênio, disparado, nosso principal alimento. Sim. Se pode ficar 3 semanas sem comida, desde que não falte água e ar. Vai estar fraco, vai estar acamado, mas está vivo, respirando. Isso. 3 dias sem água, Lívia, vai estar desidratado, vai estar fraco, mas está respirando. Sim. 3 minutos sem respirar, não volta. Acabou. Não volta, e se voltar é vegetativo. Olha a diferença, e precisa ser pelo nariz. Para ter uma vida saudável, precisa ser pelo nariz. Agora, quem manda se é pelo nariz ou se é pela boca? O cérebro. E por quê? É a boca que determina. Toda comunicação daqui com o corpo, volto a dizer, tem que passar por aqui. Se há uma contração mais de um lado que do outro, há uma distorção das informações que vai chegar e dos comandos que vai partir do cérebro. Fantástico. E essa alteração são os problemas sistêmicos que existem por aí. Eudécio, eu diria que você nos deu uma aula em pouco tempo, nosso tempo é que é um pouco curto, mas uma aula assim, magnânima sobre essa visão da odontologia sistêmica e dessa inter-relação, né, entre tudo. Isso. Daquilo que a gente ouve, as experiências que a gente passa, a mordida que a gente tem, as dores no corpo que a gente tem e as perspectivas. E só quero abrir um parênteses quando se fala nas dores do corpo, que é algo que eu faço
praticamente cotidianamente. Tratamentos de enxaqueca, de fibromialgia, de neuralgia de trigêmeo, é a pior das dores que o ser humano possa ter. Doenças consideradas incuráveis. Consideradas incuráveis medicamentosamente. Sim. Porque é mecânica. Né? É mecânica. Você equilibra a mecânica, você liberta. Maravilha, eu agradeço muito a sua disponibilidade em vir aqui trocar tanto conhecimento, nos dar realmente essa nova visão da odontologia sistêmica e da saúde. Eudécio, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Lívia, um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que é o nosso dia a dia. Maravilha, muito obrigada. A você que esteve aqui conosco, muito obrigada e até o nosso próximo programa.